Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast que agora tem nome. Chegou. Graças a Deus, demorou tanto. Por que tanto trabalho que a gente demora para dar um nome pro negócio? Mas chegou, gente. Como você já viu aí, pode fluir. E hoje aqui, para celebrar essa data, a gente tá com eles aqui, né? Com os caras. O cara e a cara. É isso aí. Então, gente, salva de palmas aí mais uma vez, pastor Zadak, pastora Silvia. Bate palma aí, meu povo! Oh, yes! Finalmente aqui. A pergunta, tem vinheta? Entra uma vinheta. Ainda não. Acho que não. Acho que não tem vinheta, mas tem ligação aqui que me ligaram, que eu vou até precisar atender, mas primeiro eu vou introduzir o tema, vou deixar vocês aí, vou lá atender a ligação. Mas, gente, que alegria a gente estar aqui nesse Pode Fluir. Eu falo que, assim, a gente, ao longo desses períodos que a gente passou sem nome, a gente recebeu muito retorno, assim, de gente que foi abençoado por a conversa que a gente teve aqui, por algum tema, alguma tratativa. E esse é o objetivo, gente. A gente quer falar de assuntos que edificam o reino, falar de Deus, falar de coisa boa, falar de testemunho, contar, dar risada. Teve muita história aí que o pessoal... Até o Pedro apareceu nessas edições passadas aí. O Pedro fez ponta. E a gente tá feliz, com esse podcast. Comenta aí uma história, um podcast, um episódio que te marcou. Enche esse comentário aí das suas histórias e das suas notícias. E também compartilha para todo mundo. Deixa eu aproveitar, porque quando a gente vai rendendo a conversa aqui, às vezes a gente esquece de divulgar a nossa agenda. Dia 12, o que tem dia 12? Dia 12 tem Festa na Roça. Festa na Roça. Isso aí. A gente vai estar aqui com o sanfoneiro, vai ter touro mecânico. Eu ia falar, a maior realizada aqui pela gente até hoje. Vai ter um quadrilhão e vai ter, spoiler, uma xerifa em circulação. Então preste atenção e ache quem será a nossa xerifa em circulação, Senhor. E se você for esperto, você já consegue imaginar quem a única pessoa que poderia alcançar esse posto nessa igreja. Mas vai ser uma festa incrível, a gente está muito animado. Venha e não venha sozinho. Traga a gente com você, vai ser muito legal. E vamos lá, aproveitar também rapidamente para falar que dia 19 de julho nós teremos mais um dia de fogo, começa 2 horas e o pessoal fica pensando, que hora termina? Irmão, não vem pensando no término, vem pensando em ficar aqui, Você vai levar, vai para casa queimando, vai ser incendiado. Mas é um dia que a gente separa para estudar, para ter, enfim, um tempo de ativação também do sobre o Espírito Santo. E no final vai ter um culto de avivamento. Então, assim, é um dia que você precisa estar aqui. E aí muita gente fala, é só para quem é do Ministério Sobrenatural, Duda? Não, é para todo mundo, para todo aquele que tem fome de Deus e desejo de aprender e crescer com o Pai. Crescer em conhecimento, crescer em experiências e realmente ter um encontro com o Senhor. Esse dia é para você, é um pacote completo. Você aprende, você experimenta, tem a experiência, gera o testemunho e vive tudo e depois vai sair contando para um monte de gente. E um monte de gente não vai acreditar e vai ter que vir aqui para ver e viver também. E é incrível. E aí pergunta, é só pro pessoal da igreja ou pode gente de fora? Pode, gente de fora, fica à vontade, traga sua caravana. Traga a caravana. Traga sua caravana. Na verdade, a gente tem encontrado muitas pessoas que têm ministérios proféticos de intercessão de outras igrejas que descobrem o dia de fogo e realmente vêm com as suas equipes para cá por um tempo de capacitação, de crescer, de experimentar e um dia em que você vai aprender, receber. Né? Às vezes a gente no envolvimento dos ministérios das igrejas, a gente está sempre servindo. E aí quando a gente vai numa igreja amiga, uma igreja que a gente sabe que o alimento vai vir saudável, vai ter um conteúdo saudável, a gente consegue sentar e receber com tranquilidade. Então, aproveite para vir receber também. E isso é algo assim, é uma das programações que a gente tem ficado muito feliz, como todos os eventos e programações que nós temos aqui na igreja. E eu já aproveito para introduzir o nosso tema aqui. O que é a Primeira Igreja Batista de Queimados? Eu acho que nada melhor e ninguém melhor para responder do que os nossos pastores. Pastor Zadak, pastora Silvia, conta pra gente aí que igreja é essa que vocês pastoreiam aí, que tem tanto abençoado nossas vidas. Que legal estar com vocês aqui, pastora Duda, pastor Júnior. Esse podcast especial porque o nome é muito sugestivo, né? Pode fluir, e eu quero responder a partir do nome, né? Porque o fluxo de um rio é constante. Já foi dito que é impossível tomar banho na mesma água de um rio, né? Porque ele está sempre fluindo. E eu creio que quando a gente olha para Jesus, a gente percebe que ele mesmo se autodenomina fonte de água viva. A igreja não é uma cisterna. A igreja é um lugar de fluxo contínuo de uma água viva que glorifica a Deus. O que tem a ver com a resposta? Tudo a ver. Nós assumimos essa igreja, na verdade,
em 2003 para 2004, né, porque eu fui seminarista em 99 aqui e fui pastor auxiliar. Nós contamos 25 anos porque eu fui consagrado em 2 de novembro e comecei o ministério nessa igreja e aqui estou há 25 anos. Eu assumi uma igreja abençoada, com pessoas que desejavam romper o reino de Deus ou expandir o reino de Deus, mas com um compromisso muito para dentro, né? Vamos dizer, uma ideia de que nós estamos aqui e Deus nos abençoou e nós vamos compartilhar a bênção entre nós. E como pastor eu fui ensinado a talvez fazer uma manutenção daquele lugar, a continuar aquilo que alguém já fez, mas fazer do mesmo jeito. Mas tem uma coisa que é perigosa, é orar e falar, Deus, faz do seu jeito. Sim. Então, eu quero dizer para vocês aqui, né, a Cis conhece muito bem, que eu sempre orei, sempre pedi a Deus que Ele estivesse fazendo, liderando, ordenando, porque a igreja não é minha, não é de ninguém, é dele. E pastorear essa igreja é muito boa, porque não é sua, é de Deus, então você só obedece a Deus. E aí nós ficamos muito assim à vontade em ser um instrumento real de Deus para abençoar uma igreja. Não para abençoar um grupo de pessoas, mas para abençoar a igreja, que faz parte do reino de Deus. Então a primeira igreja batista hoje, em 2025, ela tem a ideia de que ela é uma comunidade de fé, de irmãos e irmãs, uma família para você pertencer, onde nós nos unimos não a partir do que queremos, do que gostamos, mas a partir daquilo que Deus está derramando sobre nós. A bênção que Ele ordena sobre nós na comunidade. Então, ser igreja não é de forma alguma fazer parte de uma instituição. É compreender que você faz parte de um reino, que tem um rei que se chama Jesus de Nazaré. Então, a primeira igreja batista de Queimados é uma igreja em células, quer dizer, comprometida com a missão, multiplicar o reino de Deus, expandir o reino de Deus na terra, começando pelo nosso Jerusalém, Queimados, nós amamos Queimados. É uma igreja que está aberta a abençoar uma cidade. Nós queremos estender a nossa mão para a cidade. Esse espaço, esse prédio, tudo que nós temos aqui não é para um grupo de pessoas, não é um nicho de pessoas, mas é um espaço aberto para abençoar uma cidade, uma igreja profética que compreende o seu papel de proclamar a verdade, de viver a verdade e de estar atenta àquilo que Deus está fazendo, e uma igreja sensível aos carentes, sensível aos mais necessitados, estendendo a sua mão para vestir o que está nu, alimentar o que está com fome, uma igreja que está muito atenta na sua responsabilidade com a cidade. Isso eu creio que é hoje a primeira igreja batista de Queimados. Muito legal também falar o geracional, né? Sim. A gente hoje atende a todas as gerações. Nós conseguimos, não só por termos institucionalizado os ministérios, mas porque a gente vê famílias completas aqui e gerações. Algumas famílias, né, famílias que vieram ou completas ou são famílias que estão há mais tempo na igreja, você consegue ver ali o neto, bisneto, né, do ancião ali, pessoas com mais de 80, até as crianças que nasceram há pouco tempo, todos Sim. eles aqui dentro da igreja. A igreja é geracional, né? Sim. E é importante entender como fluir, não é? Como o podcast, sendo geracional, nós precisamos atender a resposta, ou melhor, a pergunta desta geração. Então, sim, nós estamos aqui para responder as perguntas dessa geração. Por que eu estou dizendo isso? Senão uma igreja ela não transiciona. Ela se agrada no que é, sem se responsabilizar naquilo que ela vai gerar para o futuro. Então é importante a gente entender que essa igreja ela precisa saber da sua função geracional. Eu queria encostar agora no assunto mais discipulador, e aí eu agrego até muito também da Silvia, esse é o ministério que ela tem tocado atualmente. Quando
A gente entra aqui no prédio, a gente olha o tapete, lá está escrito a nossa visão, missão, nunca sei ao certo se é visão ou missão. Mas está lá, transformando pessoas, e não é a proposta de transformar, é uma realidade, é transformando pessoas em verdadeiros discípulos de Cristo. Então, isso não foi algo criado agora, 2 anos atrás, quando demos um nome para o ministério. Isso é algo que já é a visão da igreja de muitos anos. Então, eu queria ouvir de vocês, como veio tão forte essa raiz discipuladora que já vem sido fomentado na igreja há tantos anos, e o que vocês sonham com isso? Qual a relevância disso para uma igreja que quer alcançar uma cidade? Sou eu? Pode ser? Vamos lá. O Josadak falou sobre somos uma igreja em célula, certo? Então, quando a gente fala nessa igreja em célula que não está dividida, mas que está multiplicada, sim, né, dentro dela, a gente começa a pensar que quando eu pego essa igreja e multiplico, eu torno essa visão do acolhimento, do estar mais próximo, do relacionamento muito forte. E aí eu entro nesse processo do discipulado. E eu gosto muito de aprender coisas novas, nomes novos, eu fico repetindo isso. E agora o que eu aprendi é que não existe a palavra discipular na Bíblia. Existe discipular como verbo, existe fazer discípulos. Né? Então, o discipular na Bíblia ele não entra, mas a missão dada é: vão e façam discípulos. Ide e façai discípulos. Ide, então, e façam discípulos. Então, quando a gente pensa nessa igreja que está em célula, multiplicada, nas casas, e ali eu consigo acolher melhor as pessoas do que no todo, eu começo a entender que cada um vai cuidando do outro e ali eu vou fazendo discípulos. Então as pessoas chegam, elas já encontram outras que já desenvolveram a sua forma de ser um discípulo e ela começa a aprender com o outro através do exemplo de como ele vive esse reino. Não sei se ficou complexo. Deu para acompanhar? Não, tá aí, tô recebendo claro. aqui, tá legal. Então, a pessoa chega numa igreja que... Josadak falou da igreja, né, dessa igreja que é geracional. E uma outra coisa importante, a gente quando fala que atende as gerações, a gente está falando que a gente atende as faixas etárias. Sim. Mas que a geração é uma só. Essa é a geração da PIBIC agora. Né? Então, a geração da PIBIC que vai pegar o Pedro, que tem 4 anos, vai pegar, vou pegar aqui os de casa, né? O Pedro, que tem 4, a Ana, que tem 15, o João, que tem 21, os irmãos que estão na casa dos 30, os que estão na casa dos 40, dos 50. Essa é a geração da PIBIC. Nós estamos vivendo essa geração. Né? E aí aguardamos que virá uma próxima geração, uma nova igreja. Tanto que às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu falo, fala com aquela pessoa, e a pessoa fica assim, meu Deus, ela já é a próxima geração. Né? Aqueles que talvez nós iremos batizar já é uma próxima geração, porque a gente já está aqui já... Né? E é bom tempo. A gente até frisar isso, porque ser geracional não é atender faixas etárias. Isso aí. É compreender a missão que ela vai ser replicada em outras e outras gerações, não é? Eu acho que isso porque é muito senão importante. a gente fica pensando assim, eu já terminei. Eu já Aposentadoria. fiz os meus discípulos. Não preciso continuar fazendo. Vou deixar para o mais novo. E não é sobre isso, né? É interessante isso que eu comecei a ler sobre essa questão dos discípulos, mais assim, atento. Em nenhum momento vai dizer a idade. Você começa a pensar, porque uns são casados, o famoso do irmão que tem a sogra. Sim. Mas se você for pensar num tempo que se casava muito cedo. Né? Então, assim, eu tinha discípulos de várias idades ali. E na maioria eram bem jovens, né? Porque
destacado Pedro como casado, os demais eram solteiros. Então quer dizer que os Senão- discípulos podem ter de 15 a 17 anos. Já pensaram nisso aí? Então eu tenho, comecei a... né? Então E é tem gente interessante. que fica muito apavorado, né? Juventude, é. Deus usa os jovens e com poder e graça. Então nós precisamos de entender isso. e vai Por isso que eu tô usar- aqui, tá, gente? Então, assim, eu acredito nessa igreja. Tem um capítulo, e aí eu vou falar sobre o que é o DNA para você que está assistindo. O DNA é um tempo. E quando você chega e deseja, vem aqui, se apaixona pela gente, frequenta um culto ou algo assim, e quer fazer parte. Então, você passa pelo processo desse DNA domingo, 8h30 da manhã. E aí, o que acontece? No DNA, lá, ele tem um capítulo, uma parte, que ele fala que nós queremos ser uma igreja leve e funcional. A gente não está aqui para colocar nenhum fardo sobre ninguém. Até porque nossos fardos, Jesus carrega e são leves. Né? Ele divide com a gente, por isso se torna leve. Então, assim, é uma igreja leve, onde as coisas fluem desta forma, mas que funciona, né? A gente tem a nossa forma. Talvez você vai chegar, vai ver lá fora o letreiro, primeira igreja batista, e às vezes as pessoas vêm com aquele modelo de que todas são iguais, são modelos, né? Mas a gente tem os princípios divinos e os bíblicos que nos norteiam. Mas a gente quer justamente que seja essa igreja funcional e leve. Então, assim, a PIB, que é uma igreja que, sim, a gente tem lá o nosso momento, né? Que a gente tem que tomar um chazinho reforçado de camomila, um café para se manter atento. Mas a igreja que às vezes eu estou sentada ali na minha sala e começa uma barulhada ali na porta da secretaria, uma conversa, que a minha curiosidade é maior para falar, gente, que papo esse animado que está rolando lá Me fora. envolvam nisso. E aí eu Quero levanto. E aí pode ser futebol, pode ser a mulherada conversando, e tem um povo conversando numa ponta. E às vezes eu vejo que há até uma concorrência pelas cadeiras que ficam, né, os lugares que ficam ali. E agora ele virou um ponto, né? E o povo às vezes começa a falar muito alto, que a gente tem que chegar e falar, gente, fala baixo, tô atendendo. Gente, fala baixo. O pastor Eduardo e o pastor Júnior estão ali atendendo. Gente, fala baixo, o povo está fazendo discipulado ali. É essa igreja, onde a gente chega e a gente pode conversar sobre um tudo ali, né? Então ali é aquele momento do bate-papo. E essa igreja que as pessoas chegam e a gente tem aquele espaço lá embaixo e tal. Ah, é tudo um oba-oba, é sempre feliz. Não. Né? Eu costumo dizer que a gente tem que ter alegria, porque a alegria é fruto do Espírito. Essa a gente não pode deixar uma de família, ter. né? Sim. E uma Sim. família tem Uma família momentos, grande. Momentos bons, momentos difíceis, mas não deixa de ser uma família. Então é importante, e talvez a gente sempre tenha uma visão de uma igreja perfeita, e essa não existe. Né? Porque a gente vive marcado, vamos dizer, pela influência do pecado. Então é importante compreender que eu me coloco para servir a Deus, e para quem está na célula aí, eu fiz 5 estudos sobre o melhor lugar do mundo, falando sobre um dos sermões que eu preguei aqui na igreja, sobre a igreja. Então a igreja é um lugar onde a família se reúne e quando tem problema se resolve dentro de casa. Eu falei com uma família grande porque você que tem um cunhado e ele te dá problema. Então, Aqui tem é uma alguns família cunhados. grande que tem, vamos colocar aí, talvez, dezenas, De né? Já cunhados. que já estamos no milhar, né? Da quantidade. Então, nós temos, talvez, dezenas de cunhados, dezenas de sogras, dezenas de noras, dezenas de genros, de sobrinhos, de filhos. Temos dezenas do problemático, aquele que você fala, deixa isso aqui para o fulano, que fulano é problemático, né? Há dezenas que vai no encontro de Natal e ele sabe que tem 50 pessoas, mas ele leva um potinho de farofa e aí falta farofa, entendeu? Então, assim, Ele é o que tudo mais come Ele é o farofa. que mais come farofa, mas ele leva um potinho, sabendo que lá vai comer 50. Então, assim, essa é a igreja que a gente tenta fazer ser leve, porque, assim, é uma coisa interessante nessa caminhada de Jesus que eu vejo com os discípulos, sim, tiveram momentos difíceis que não foram narrados ali, e a gente nem
Imagina. Né? Que nem imagina, porque a gente só fica imaginando a glória. Mas uma vez, assim, né? Tem de vez em quando esses pensamentos. E eu fiquei pensando assim, engraçado, né? Na Bíblia relata-se poucas madrugadas de Jesus. Pensa, será que conseguia dormir, gente? Né? Porque assim, a gente relata sempre. Ali tudo parecia que acontecia muito de dia. Eu fico pensando como deviam ser as noites. Será que ele deitava e dormia? Humano, né? Deitava e dormia. Eu fico pensando assim, aquelas vozes que deviam ficar o tempo todo. As Se pessoas ele dormiu falando, num barco de tempestade, eu creio que ele dormia né? bem. Jesus Dormia bem, né? Não tinha não problema tinha pra problema dormir. com Então, sono, assim, não. a família, eu acho que quando a gente... E foi engraçado porque esse nome Família Pibic, ele surge justamente porque a igreja fazia muitas coisas segmentadas. Então, os jovens passeavam, faziam seus acampamentos e seus congressos, né? Nessa época, do congresso. E aí os adolescentes passeavam, faziam as mulheres. Os homens sempre menos um pouco na época, né? Homens sempre... Os casais, a gente tinha muito essa coisa, os casais. E aí, um belo de um dia, nós falamos assim, vamos fazer um passeio com todos? Ah, então nasce com o passeio da família. Nasce com o passeio da família. O termo passeio da família Pibic, 2000 e quanto isso agora? 10, primeiro, 14, é por aí, tá aí. Tá entre o 10 e o 14. Por aí. O termo, agora é o momento podcast cultura. O termo família Pibic nasce porque a igreja fazia coisas segmentadas. E aí, numa realidade de sociedade, começa a surgir aquelas pessoas não solitárias, mas únicas, sozinhas. Sim. Ok? Que aí não Encaixa. encaixava. Né? Porque as mulheres faziam muita coisa de senhoras casadas. Então, aquilo ali vai. E aí a gente fala assim, vamos fazer um passeio que cabe todo mundo? É o Família Pibic. Não importa se seu pai e sua mãe não estão aqui. Você tem muitos pais e muitas mães. Não importa se sua filha não está aqui. Você tem muitos... Entendeu? Esse é o conceito. E aí a gente começa a usar essa expressão. Família Pibic. A gente para de fazer as coisas... Para, entre aspas, de fazer tudo muito segmentado e começa a ter esses momentos de família. E o discipulado, ele entra, na verdade... bem antes de nós estarmos aqui. Porque em 95, nós já fazíamos discipulado, né? Mesmo sem saber a dimensão do que seria o discipulado de Jesus, mas já fazíamos isso lá em Guarapari. Né? Eu tinha um grupo de discipulado de 3 pessoas, 4 pessoas em um bairro chamado Coroado, que hoje é uma grande igreja, igreja Batista Coroado lá. E eu, quando vou lá, né, preguei lá agora em janeiro, e encontrei essas pessoas lá, que nós começamos a evangelizar e depois discipular. Então, quando eu chego aqui, em Queimados, a primeira coisa que eu faço é grupos de discipulado. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Richard Cloudby, eu acho que é o Conhecendo Deus fazendo sua vontade. Ah, Black alguma coisa. Richard Blackby, eu acho que é isso. Richard Blackby. Henry Blackby. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, depois... Conhecendo Deus e fazendo sua vontade, você vai achar. Comenta aí e me ajuda aí. É dos irmãos Blackby. Isso, tem o filho, isso aí. Moisés com a Sassá. Não, você já pegou a época da cantata. Então, é mais antigo, o Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, eu fiz diversos grupos aqui, mas uma ideia de um discipulado, mas antes foi Conhecendo Deus e Fazendo Sua Vontade, mas um discipulado mais estrutural, sistemático, né, de sala de aula, e nós fomos entendendo o seguinte, a igreja, ela não tem que escolher fazer discípulos ou não, ela tem que obedecer. E eu creio, e aqui eu vou, né, nesse podcast aqui, reafirmar o que eu sempre tenho dito, é que muitas vezes nós assumimos o nosso ministério, nos empenhamos nele e esquecemos da missão. Então, assim, principal, né? A principal é fazer discípulos mesmo. E fazer discípulo não é ensinar alguém alguma coisa. É formar alguém para formar alguém, para formar alguém, para formar alguém. Né? Isso é geracional. Então, esse é o nosso papel. Nós podemos fazer tudo, encontros, conferências, nós podemos ter reuniões, seminários, mas se nós não discipulamos, nós estamos em desobediência. É a grande comissão, né? O discipulado é a essência da igreja. Então, olhar para o lado,
e empenhar a vida na vida de outras pessoas glorifica o nome de Deus. E o que, Pode falar? e o que vocês sonham pro futuro da igreja que nós somos, da família PIBIC? Qual é a visão que Deus tem entregue para vocês sobre o futuro? Para onde iremos? Para onde estamos indo? Diremos nós. Para onde iremos nós? Eu sonho muito, né? Ah, Eu sabemos. sou um sonhador. Partilha aí. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu sou sonhador, e você, os sonhadores não vão a lugar nenhum, né? Mas eu discordo, eu acho que os sonhadores, né? José era sonhador e foi segundo do Egito, né? Daniel era sonhador. Eu creio que nós precisamos de sonhadores. Claro, sonhar sem colocar em prática e trabalhar, nada acontece, é só sonho. Mas eu sonho muito, eu tenho orado e eu sei que hoje, né? Nós temos muita coisa para fazer ainda, mas eu percebo, pelo menos na nosso DNA como igreja, a célula como parte real da igreja, né? Não como um modelo, não como parte. Eu faço parte de uma célula, não é para me reunir somente numa semana, é para ganhar uma cidade, para abençoar pessoas, para curar pessoas, para ministrar sobre a vida das pessoas, porque dentro de casa todos os dons espirituais podem ser ministrados ali. Então eu creio numa igreja multiplicadora, eu tenho sonhado muito. Quando eu digo ganhar queimados para Jesus, não é uma suposição, não é uma metáfora, é compreender que bairros poderão ter 6, 7, 8, 10 células em um bairro e não vai ter espaço para a milícia entrar, o tráfico, porque a glória de Deus vai encher aquele lugar. Eu tenho orado muito para que isso aconteça, para que em bairros da nossa cidade ou de cidades vizinhos, nós possamos também ter unidades com esse mesmo DNA, de abençoar, de multiplicar, igrejas que possam alcançar ambientes, por que não sair do Rio de Janeiro? É um sonho sim, de nós entendermos que a igreja não é lugar de preferências. Eu cresci numa igreja de preferências, onde eu prefiro uma música, eu prefiro um sermão, eu prefiro um estilo, e a gente não ouve Deus falar. Para mim, discipulado é quebrar tudo mesmo, porque eu me responsabilizo em olhar para pessoas chatas, mal-humoradas, cheias de bafo, né? Talvez mal cheirosas, e dizer, eu vou investir, vou comprar um house. Compra um house pro seu discípulo, né? Para ele dar um olá com cheiro suave de hortelã. Talvez comprar uma camisa nova, né? Um estilo novo. Eu acho que é muito importante. Eu gosto muito de permitir que as mudanças de Deus me alcancem. Vocês me conheceram mais novos, né? Apesar que eu sou bem jovem ainda. Eu comecei o meu ministério de terno e gravata. Nada contra o terno e gravata. Eu lembro. Mas eu entendo o seguinte: se um líder quer se comunicar com alguém, ele precisa ser parecido com aqueles que ele quer comunicar. Então, o mundo, a sociedade estão em plena transformação, gente. Se nós fecharmos os olhos para a tecnologia, hoje a gente não fala mais de YouTube, apesar que ainda é um veículo, mas de outras ferramentas, aplicativos, né? Hoje a IA está tão perfeita. Hoje, pense amanhã, você vê coisas que parece que é de verdade. Então, nós precisamos estar nesse lugar. A igreja, ela não se faz mundo porque ela usa tecnologia, ela está mais contextualizada com o seu tempo, ferramentas de Deus para discipular, alcançar pessoas. Então, eu sonho dessa igreja que tira o paradigma de um templo e entende que o Senhor chama uma comunidade cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Só para terminar, Atos 2 muda a história. No cenáculo, eles esperam em oração, mas lá, ao receber o Espírito Santo, eles saem corajosos para fora, eles não ficam no cenáculo. E o grande problema do discipulado, que talvez a gente não entenda, é que a gente quer ficar. A gente não quer ser enviado por Deus. Então é importante estar aqui no domingo? É importante o seminário fluir, não é? que nos dá conteúdo, nos ajusta de forma bíblica, mas é fundamental sair. Então nós queremos ser discípulos dentro, e discípulo não se faz dentro, ele se faz fora, não é? Indo, pregando o evangelho. Então
tudo que esta igreja for fazer precisa ter no DNA, ganhar pessoas para Jesus. Eu creio que esse é o sonho que eu tenho para a igreja. Não sei se você concorda comigo, Não, meu agora amor. eu concordo, mano. Não falo mais nada, deixa o irmão sonhar. Porque a irmã não tá sonhando, não? Não, eu tô sonhando, mas o irmão foi no sonho, entendeu? Eu falei... E nunca mais parou de Nunca sonhar. mais parou de sonhar. Eu falei, tem um tempo, deixa o irmão sonhar. Então tá bom. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que essa vai ser no nível pessoal mesmo. Quando você estava falando, Cizê, do Pedro, e eu estava pensando nessa questão do geracional, quando a gente acorda, o Pedro fala assim, ele pergunta, onde eu vou? Eu falo, você vai para a igreja. Ele, eba! Ele vem todo feliz. E eu sei que as outras gerações também, você vê as crianças no Kids felizes com o que elas são, os adolescentes felizes, os jovens felizes, os adultos felizes, os idosos felizes. E eu acho que esse é um traço muito grande da nossa igreja, sim, que os últimos anos, você vê, a gente trabalha muito, aqui a agenda é um eita atrás de vixe, é um glória atrás de glória, que você emenda um negócio, hoje já tem um negócio, hoje você está cantando. Vamos diminuir quando a gente vê tá maior. E tem esse fluxo de trabalho que realmente é intenso, é muito trabalho, mas eu creio que a marca que não difere, mas é um privilégio que a gente tem hoje de ser parte de uma igreja feliz. E a igreja está feliz com vocês. E a pergunta que eu quero fazer para vocês estão felizes com a igreja? Então, eu acho que eu posso responder isso. Eu compartilhei isso há pouco tempo, né? Porque a gente vai a muitos lugares, a muitos encontros e tudo mais. É aquele negócio, toma café com um, almoça com outro, lancha com outro, e assim vai. E às vezes nesse partilhar, né, de histórias, você ouve algumas coisas que você imagina, mas você fica assim, poxa, tantos anos no mesmo lugar, né? Nós temos assim alguns amigos, são poucos que por exemplo estão como a gente na única igreja, né? A gente tem alguns que estão na segunda igreja, né, na sua terceira, mas a gente tem amigos, por exemplo, da mesma temporada ali, que já se passaram por muitas outras igrejas. Pessoas que quando a gente tinha 1 ano, 2 anos de ministério, estavam passando situações assim, que a gente falava, gente, mas está começando agora, né? A igreja devia estar amando, cuidando, né? Então, assim, a gente não vivenciou, né? Tivemos, sim, os perrengues, como todo mundo tem no seu trabalho. Ok? Colocando, né, do seu trabalho. Todo mundo passa lá as dificuldades, né? Nem sempre você vai ali feliz pro seu trabalho. Mas, sim, a resposta seria sim. Porque nós estamos numa igreja há tanto tempo, falando de faixa etária. Vimos alguns chegando, casando, já tendo seus filhos. Vivenciamos isso hoje. Né, pessoas, Duda está aqui na minha frente, pastor Eduarda, vivenciamos isso. Então, assim, a gente viveu já algumas gerações, vamos colocar assim. Ainda estou aqui, né? Mas, sim, lógico, tem dia que você levantava na cama, nossa, tem que lidar com essa situação. Mas eu digo assim, a alegria é o fruto, a felicidade é o estado. Né? Então, todos os momentos foram felizes? Não, porque todos os momentos eu lidei com pessoas que me fizeram ou não felizes. Mas a alegria, ela vem em servir, em primeiro lugar. Né? E fala assim, então você foi alegre. Sim, porque eu estava servindo não as pessoas que me fizeram felizes ou infelizes durante o tempo. Então, assim, sim, alegre, sim, por estarem aqui, essa igreja, essa minha casa. Meus filhos nasceram aqui, estão sendo criados aqui, gostam daqui, né? Amam estar nesse lugar. E, sim, alegre por estar servindo a Deus aqui na PIBIC. Que sim, se eu for fazer uma junção de tudo que a gente viu, conheceu, ouviu, ouve, conhece e vê, entendeu? Fui lá, voltei.
aqui é um ótimo lugar. Eu diria para qualquer amigo falar assim, venha pastorear na PIBIC. Primeiro porque a gente tem uma igreja muito temente a Deus. Gente, a galera que está no podcast conhece, né? Então sabe que eu estou longe aqui de rasgar a seda em qualquer situação. Então, assim, é uma igreja extremamente temente a Deus. Sempre foi. A Bíblia sempre foi uma igreja de honrar a história dos seus pastores. Sempre tem o povo, o grupo que é mal intencionado na terra, em todos os lugares. Não deveria ter, estar na igreja, mas tem. Então, assim, é uma igreja que é temente a Deus, uma igreja que honra seus pastores e sua liderança. Uma igreja que está presente, porque é uma igreja de uma reação muito rápida. Isso não é de um tempo tão recente, sempre foi essa igreja muito, né? Como eu falei, eu nasci criada, pais aqui, assista o outro podcast para você entender a história, né? Para emendar aqui. Mas, assim, uma igreja que sempre chegou junto, sempre muito ativa. Ah, mas naquela época tinha outro pensamento. Ok, direcionamos o pensamento, agora faz de forma mais intencional. Então, sim, digamos assim, estamos num momento feliz, vendo as coisas crescerem, acontecerem, andando para frente. Aí pode parecer uma coisa meio, sei lá, redundante, seria essa a expressão, mas sim, não estamos parados. Isso não significa que a gente está se movimentando por acaso. Não, a gente está se movimentando baseado nisso. Compartilhando, você falou um negócio do sonho, não é porque não sonho, mas eu tenho uma relação de sonho um pouco diferente. E há uma semana atrás eu tive... E eu confesso que eu tenho um pouco assim, essa coisa do sonho-visão, né? E eu estava ouvindo, na verdade, porque eu estava acordada, eu estava ouvindo uma palavra de um pastor, e eu fiquei com aquilo na minha mente, assim, de um dia de batismo, né, estar pregando e as pessoas se levantarem e se ajoelharem em volta da piscina, e de repente começou o batismo. Mas não era com as pessoas que iam se batizar, era com as pessoas que estavam ouvindo. Sim. Né? E assim, e alguém olha para mim e eu falo assim, deixa. E eu continuei pregando e as pessoas foram, né? E alguém chegou para mim e pergunta assim, mas elas vão ficar molhadas? Eu falo, se elas quiserem, é com elas. É com elas. E assim começou, e as pessoas levantavam e iam sendo como se elas se auto-batizavam, um negócio assim. Se tornou algo muito natural, né? As pessoas vinham. E a piscina estava... E a gente estava no dia de batismo. A festa era toda essa. E a mensagem era... A visão, o sonho era esse, entendeu? Então, assim, eu gosto muito da missão. Estamos aqui para cumprir a missão. Mas eu gosto muito dela toda, né? Que a gente batiza, que a gente ensina e que a gente faz o discípulo. Então, assim, se me perguntasse, vocês se preocupam de se um dia vocês saírem daqui e, como vai ficar? Eu falei assim, eu acho que nós fizemos discípulos, né? E eu acho que a igreja continuaria na sua pegada, na sua visão, na sua missão. Sim. Eu respondi. Respondeu. Acho que é isso, respondeu. Né? Sim, é isso. Bem, glória a Deus. A gente tem alguma palavra final? Considerações finais. Declarações proféticas. A declaração profética olhando para o nome do nosso Pode Fluir, né? E que seja isso na nossa vida, como líderes dessa igreja, na sua vida que está nos assistindo aí. Deixa fluir, irmão. Compartilha, né? Abençoa. Eu creio que essa palavra é forte, né? Nossa escola Fluir nasceu, né, pensando nisso, em passar à frente aquilo que Deus nos deu. Não podemos reter, né? Não somos cisternas. Cisterna é um lugar onde a água fica represada, guardada, e se não é utilizada, apodrece. Nós somos parte ou fluímos de um rio de águas vivas que vai alcançar lugares longínquos. Eu creio no poder de Deus,
acredito que a palavra do Senhor, ela nos orienta e nos sustenta. Então, não tenha dúvida, não tenha medo, não tenha receio. O que Deus promete, Ele cumpre. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, gente, você que acompanhou a gente nesse podcast aqui, compartilha para todo mundo. O podcast tá legal demais. Deixa seu comentário, que frase que te marcou. Se você quiser deixar recado para alguém, mas compartilha para muita gente. Ok? Então acho que é isso, gente. Que prazer ter vocês aqui. Então acho que a gente encerra aqui, gente. Obrigado. Deus abençoe Tchau, vocês. tchau. Tchau, tchau. Valeu.